Boa noite, igreja, graça e paz. Glória a Deus por essa quinta-feira maravilhosa. Pode sentar, fica à vontade. Eu tenho um apreço pelos cultos de quinta-feira. Não que o culto de quinta seja menor que o culto de domingo, ou o culto de domingo mais importante que o culto de quinta. Nenhum culto é mais importante ou menos importante, você pode dizer amém? Porque todo culto é para o nosso Deus, e nós oferecemos para Ele sempre o nosso melhor. Mas eu digo do apreço que eu tenho nos cultos de quinta-feira, porque é um momento em que de fato nós podemos ter a nossa fé provocada e também ter a oportunidade de expressar a nossa fé através das nossas orações, crer nas orações que são feitas aqui nesse altar, crer na palavra que é liberada nesse altar, porque se há algo que pode fazer a diferença na nossa vida, é a palavra de Deus. E o Espírito Santo é o responsável por convergir essa palavra e colocá-la no mais profundo do nosso coração. E se nós permitirmos que essa palavra atue em nós, ela é poderosa para nos limpar, para nos purificar, para nos transformar. Ela é poderosa para nos colocar na rota de colisão com tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Basta você crer. Você pode dizer amém? Basta você crer. E já tem algumas semanas que eu tenho falado sobre fé aqui. E não diferente, buscando de Deus uma palavra para ministrar nessa noite. O Senhor me leva a um texto que fala sobre fé. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versos 25 ao verso de número 34. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículos de número 25 a 34. A palavra de Deus nos diz: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Aleluia! No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Que palavra maravilhosa. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus. A Bíblia, ela reforça que uma das virtudes indispensáveis para todo cristão é fé. Não há como negar isso. Nós somos o povo da fé, nós vivemos pela fé. E sempre que nós vemos uma história de fé, nós precisamos prestar atenção nela e procurar aprender com ela, a fim de que, através dessa história de fé, a nossa fé possa ser edificada, a nossa fé possa ser fortalecida. Porque além de uma história, tudo que está relatado na Bíblia é um testemunho. E todo testemunho ele é edificante, ele edifica a nossa fé. E mais, alguns textos bíblicos eles mostram que a fé de determinadas pessoas chamaram a atenção de Jesus. Alguns textos do Evangelho mostram isso, que a fé de alguns homens e de algumas mulheres provocaram Jesus, chamaram a atenção de Jesus, extraíram de Jesus uma atenção diferente, um comportamento diferente, exatamente como aconteceu com essa mulher, cuja história nós conhecemos muito bem. A fé dessa mulher chamou a atenção de Jesus. O texto diz que no instante que a mulher tocou no seu manto, Jesus percebeu.
apesar de ele estar sendo pressionado, comprimido de todos os lados pela multidão que o seguia, Jesus queria saber quem havia lhe tocado. Jesus, ele para e ele pergunta: quem tocou no meu manto? A sensibilidade de Jesus para aquela situação. Os discípulos falam: mestre, a multidão está te comprimindo, a multidão está te apertando de todos os lados, e o Senhor ainda pergunta: quem me tocou? Mas Jesus faz essa pergunta, ele reafirma, dizendo que o toque foi diferente, porque dele saiu poder, dele saiu virtude, como diz no Evangelho de Lucas, que conta a mesma história. Aliás, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas relatam a mesma história, com alguns detalhes diferentes, mas essa mesma história foi presenciada, foi relatada, e ela está nos 3 evangelhos. O que chama mais ainda a nossa atenção, não apenas pela verdade que ela contém, mas por tudo aquilo que ela expressa para nós. Então nós olhamos no verso 33 e no verso 34, o fim, o desfecho da história. O verso 33 e 34 do texto que nós lemos diz: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ele então lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher, ela alcançou aquilo que ela estava procurando. Aquela mulher, por causa da sua fé, eu diria que ela provocou um milagre sobre a sua vida. Ela foi o agente de provocação de um milagre. Ela extraiu o milagre de Jesus. Jesus não estava indo na direção dela. A Bíblia diz nos versos anteriores que Jairo, o chefe da sinagoga, tinha ido procurar Jesus porque a sua filha estava terrivelmente doente, e só Jesus podia fazer algo por ela. No meio do caminho aparece essa mulher. Jesus não estava indo na direção dela. Jesus, por ser onipotente, onipresente, onisciente, por ser Deus, Ele sabe todas as coisas, mas nesse contexto, Ele não estava indo na direção para curar ela. Ela vai na rota de colisão com Cristo. Ela provoca o seu milagre. Então, quais são as lições que nós aprendemos com a fé dessa mulher? Quais são as características da sua fé que provocou esse milagre? A primeira característica da fé dessa mulher, que precisa nos inspirar nessa noite, que precisa também provocar a nossa fé, é que a sua fé é uma fé que mantém a esperança no milagre. A fé dessa mulher era uma fé esperançosa, é uma fé que mantinha a esperança no milagre. O verso 25 e o verso 26 dizem: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastaram tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Essa é a microbiografia dessa mulher. Essa é a história dela, mas também é uma história marcada por uma fé incomum e por uma resiliência extraordinária. A Bíblia diz que ela sofria há 12 anos com hemorragia. Não era 12 minutos, não eram 12 dias, não eram 12 meses, eram 12 anos. 12 terríveis anos, gastando tudo que ela podia com os médicos e com os tratamentos, sem conseguir obter cura. Essa era a realidade dessa mulher. 12 terríveis anos de uma enfermidade, gastando tudo que tinha sem conseguir obter cura. Agora imagine o quanto essa mulher enfrentou de dor, de frustração e de desespero nesse período. Imagine o quanto essa mulher gerava uma expectativa no seu coração: agora vai dar, e não dava. Aí alguém talvez dizia para ela: olha, mas eu conheço o médico fulano, e ela ia lá, e ela pagava uma consulta, ele destinava um tratamento, e ela gastava o recurso, e ela nutria uma expectativa, e nada. 1 ano, 2 anos, 5 anos,
10 anos, 12 anos de frustração, de tratamentos que não davam em nada. No entanto, essa mulher não desistiu, ela continuou mantendo uma esperança viva na sua cura. 12 anos não foram suficientes para arrancar do coração daquela mulher a sua esperança de cura. O apóstolo Paulo afirma que quando tudo passar, 3 coisas vão permanecer: fé, esperança e amor. Quando tudo acabar, 3 coisas ainda permanecerão: fé, esperança e amor. É por isso que nos momentos de tribulação, a nossa fé precisa andar de mãos dadas com a esperança. Nos momentos de tribulação, a nossa fé precisa andar de mãos dadas com a esperança, por causa do amor de Deus por nós e por causa do nosso amor por Cristo. Se você tem plena convicção de que Deus é bom, como o pastor Clayton mencionou, e de que o seu amor dura para sempre, tenha esperança. Se você crê que Deus é bom e que o seu amor dura para sempre, e você tem fé nele, tenha esperança. Mantenha a sua esperança viva, mesmo diante dos nãos da vida, mesmo diante das negativas, mesmo diante das frustrações, mesmo diante de uma espera prolongada. Não perca a sua esperança. Mesmo no meio da tribulação, mantenha a sua esperança viva. Aliás, a tribulação e o momento da tribulação é justamente a oportunidade que nós temos de gerar e reviver esperança em nosso coração. Romanos capítulo 5, verso 3 ao verso 5, diz a palavra do Senhor: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você pode dar um aleluia? É justamente nos ambientes de provação e de tribulação que nós podemos nos gloriar, porque esta provação está produzindo em nós perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, uma esperança, e uma esperança que não decepciona, porque essa esperança não está nos homens, essa esperança não está no dinheiro, essa esperança não está na política, essa esperança não está nas circunstâncias naturais. A nossa esperança está em Deus. A Ele toda honra, glória, louvor e adoração pelos séculos dos séculos. Agora, quantas vezes nós nos encontramos diante de situações desfavoráveis? E diante dessas situações, quantas vezes nós ficamos prestes a abandonar a fé? Mas a história dessa mulher nos encoraja a perseverar em esperança, mesmo quando temos a impressão de que Deus se esqueceu de nós. Nós devemos lembrar que mesmo em meio às aflições, Jesus nos prometeu paz e nos incentivou a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se nós podemos nutrir a nossa esperança, é porque nós temos um Deus vivo. Se nós podemos nutrir a nossa esperança, é porque nós temos um Cristo vivo. Se podemos nutrir a nossa esperança, é porque o Espírito Santo habita em nosso coração, e Ele confirma em nosso coração que Deus é por nós. Por isso nós podemos e devemos manter a nossa esperança viva. Aí talvez você diz: ah, pastor, mas o médico deu um diagnóstico contrário. Mantenha a sua esperança. Ah, pastor, mas o advogado já deu perda da causa. Mantenha a sua esperança. Ah, pastor, mas eu já distribuí currículos na cidade inteira e até agora ninguém me ligou. Mantenha a sua esperança. Ah, pastor, mas eu já orei tantas vezes e eu ainda não obtive uma resposta. Mantenha a sua esperança. É como diz a canção que nós costumamos cantar aqui na igreja: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Porque justamente quando tudo se torna impossível,
é que nós temos o ambiente perfeito para a ação sobrenatural de Deus. Não perca a sua esperança. Hebreus capítulo 10, verso de número 23, diz, Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Olha isso, querido, apeguemo-nos com firmeza. Agarra na sua esperança, não solta a sua esperança, porque a sua esperança tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Glória a Deus. Essa era a fé dessa mulher. Ela agarra a esperança. Ela agarra a esperança. Segunda característica da fé que essa mulher tinha e que nos inspira nessa noite, ela tinha uma fé que provoca iniciativa para alcançar o milagre. Uma fé que provoca iniciativa para alcançar o milagre. O verso de número 27 do texto de Marcos 5 diz: quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. É isso que essa mulher fez. Ao ouvir falar de Jesus, chegou-se por detrás dele no meio da multidão e tocou no seu manto. Nós precisamos entender que fé mais esperança é igual força em movimento. Fé mais esperança é igual força em movimento. Fé e esperança não é sentar de braços cruzados e achar que tudo vai cair do céu. Não funciona assim. Fé mais esperança nos impulsiona a nos movimentar. Muitas vezes, por causa da dor, da frustração, nós temos a tendência de ficar estagnados, paralisados na condição desfavorável que a gente está enfrentando, acreditando que não há mais nada a fazer, e é pelo contrário, justamente nesse momento em que a nossa fé precisa gerar iniciativa. É justamente no momento em que parece que não há o que fazer, que a nossa fé precisa gerar em nós impulso, precisa gerar em nós iniciativa. Pensa na condição dessa mulher. Ela descobriu uma doença misteriosa, uma hemorragia persistente, que enfraquecia ela dia após dia. Além disso, ela também enfrentava as restrições da tradição judaica, que a considerava impura, imunda. Além de que isso obrigava ela a se afastar de todos, porque aonde ela estivesse, ela poderia contaminar as outras pessoas, porque era assim que a tradição religiosa judaica enxergava uma mulher no seu período menstrual, uma mulher que estivesse com uma hemorragia. Além disso, ela tinha que enfrentar uma exposição dolorosa. Pensa em ser isolado de todas as pessoas que você conhece por 12 longos anos. Pense você ter que ser privado de estar em ambientes públicos, de estar com pessoas que você ama, de frequentar os lugares que você gosta, de fazer as coisas que você habitualmente fazia, ficando enclausurado por 12 longos anos. No entanto, apesar de todas as restrições, humilhações e com a sua saúde debilitada, a sua fé encorajou aquela mulher a tomar uma iniciativa de buscar a única solução possível. Ela já tinha buscado outras soluções. Ela já tinha buscado a solução na medicina, ela já tinha buscado a solução em homens, ela já tinha buscado solução em medicamentos, mas agora a sua fé impulsiona ela a tomar uma iniciativa para buscar a única solução possível e romper com tudo que fosse necessário para tocar a orla das vestes de Jesus. A fé dessa mulher, aliada à esperança dela, incentivou ela a tomar uma iniciativa, a romper todas as barreiras que fossem necessárias para tocar na orla do manto de Jesus. A iniciativa dela fez com que ela rompesse a barreira da debilidade física.
que ela rompesse a barreira da tradição religiosa, que ela rompesse a barreira da vergonha e da exposição pública, que ela rompesse a barreira da multidão que a separava de Jesus. A fé dela fez com que ela tivesse a iniciativa, e ela rompeu todas as barreiras. E a minha pergunta para você é: quais são as barreiras que têm impedido você de experimentar pela fé algo novo da parte de Deus? Quais são as barreiras que têm feito você se paralisar, se estagnar, talvez até mesmo se acomodar, e não ter iniciativa para algo? Talvez você até tenha fé, mas esteja te faltando iniciativa. Tem fé em Deus, mas não tem iniciativa de entrar numa campanha. Toda quinta-feira nós falamos de uma campanha de oração. Você até tem fé que Deus responde a oração, mas até hoje não teve iniciativa de pegar um papelzinho e escrever nele qual é o seu pedido. Não teve iniciativa de todos os dias olhar para esse papel e fazer essa oração diante de Deus. Talvez você não teve iniciativa de vir sequer numa reunião de oração. Seu casamento talvez está com problema, mas não teve iniciativa de fazer sua matrícula no curso Casados para Sempre. Talvez está enfrentando dificuldades em alguma área da sua vida, mas não teve iniciativa de procurar alguém que conhece a fundo a área que você está com problema para conversar. Qual é a falta de iniciativa? Qual é a barreira que está te impedindo de viver algo novo de Deus? Talvez seja a barreira da mágoa. Coração magoado te trancou, te travou, e você não tem mais iniciativa. Talvez seja a falta de perdão, e aí você não tem iniciativa de pedir perdão, ou não tem a iniciativa de perdoar. Isso trava a sua vida. Talvez seja a barreira do abuso que você sofreu, seja ele verbal, seja ele físico, talvez sexual, talvez o abandono criou uma barreira na sua vida, e agora você não tem mais iniciativa para as coisas, não tem iniciativa para se posicionar dentro do seu trabalho, não tem iniciativa para estudar, para fazer algo novo. Talvez seja uma barreira da baixa autoestima, a barreira do vitimismo. Para mim nada dá certo mesmo. E aí você não tem iniciativa para tentar algo novo ou diferente. Talvez seja a barreira da religiosidade, a barreira do orgulho. Mas escute, nessa noite, inspirado pela fé dessa mulher, deixa a sua fé impulsionar você para tomar uma iniciativa e romper essa barreira. Depende de você, não depende de Deus. Jesus não estava indo na direção dela, Jesus estava indo na direção da sinagoga. Jesus não estava indo na direção dessa mulher. A Bíblia diz que por onde ela chegou para tocar as vestes de Jesus? Por onde? Por trás. Por trás. Não foi pela frente. Ela foi rompendo todas as barreiras para chegar por trás de Jesus. Jesus estava indo na direção contrária dela, mas ela teve iniciativa de correr atrás de Cristo. Apesar de todas as barreiras da exclusão social imposta pela tradição judaica, essa mulher decidiu ter iniciativa e ir além na busca da sua cura. Ela arriscou ao tocar na orla das vestes de Jesus. E muitas vezes nós precisamos tomar atitudes desconfortáveis, nos expor diante de outros, confiando que Jesus é capaz de agir. Nós precisamos ter coragem de enfrentar as situações desconfortáveis e confiar que Ele é poderoso para nos curar. Mas para isso é necessário iniciativa, e nós podemos fazer isso. Nós podemos ter iniciativa para avançar. Por quê? Porque Jesus já rompeu todas as barreiras necessárias para que nós pudéssemos nos aproximar dEle. Jesus já rompeu todas as barreiras, não há mais limites. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, o acesso está livre. Hebreus capítulo 4, verso 14 ao verso de número 16.
Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, olha, Jesus rompeu todas as barreiras. Ele rompeu a barreira da religiosidade, ele rompeu a barreira das tradições, ele rompeu a barreira do Império Romano, ele rompeu a barreira do pecado, a barreira da cruz, a barreira da morte, a barreira do inferno, a barreira da ressurreição, e ele adentrou os céus. Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aleluia! Jesus já venceu todas as barreiras. Ele abriu um novo e vivo caminho além do véu, para que nós possamos com confiança nos achegar até Ele e acessar graça da parte dEle, no nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Terceira característica da fé dessa mulher, que chama a nossa atenção, era uma fé que declarava o milagre. Uma fé que declarava o milagre. Verso 28 e verso 29 de Marcos capítulo 5, olha o que a palavra nos diz. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. A tradução da Almeida Corrigida Fiel, ela muda a expressão pensava por dizia, da mesma maneira como é usada no Evangelho de Mateus, que conta a mesma história. Evangelho de Mateus capítulo 9 verso 21, a mesma história relatada no outro evangelho. Pois dizia a si mesmo, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O original grego desta palavra é legos, que é uma derivação de logos, que é a palavra usada para representar Jesus Cristo, se referindo a Ele como o verbo, como a palavra criativa, que está lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 3. No princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo aquilo que foi feito por intermédio dele, porque sem ele nada do que foi feito teria sido feito, nada do que existe teria sido feito. Essa palavra, ela dizia, ela tem a mesma origem da palavra que expressa quem Jesus é, no sentido da criação, o verbo da vida, a palavra criativa. Existe uma conexão poderosa entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós falamos. É isso que o texto está dizendo para nós. Numa tradução ela pensava consigo mesma, numa outra tradução ela dizia para si mesma, mas as duas coisas elas estão conectadas ao mesmo princípio, o de criar algo que ainda não existe. A palavra criativa, ela traz à existência aquilo que não existe. Gênesis capítulo de número 1. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. A palavra criativa traz à existência aquilo que não existe. Essa mulher entendeu a importância de expressar corretamente a sua fé através das suas palavras. Ela não estava curada, mas pensava que estava curada. Ela ainda não estava curada, mas ela dizia que estava curada.
Você não entendeu isso. Ela ainda não estava curada, mas ela já pensava que estava curada. Ela ainda não estava curada, mas ela já dizia para si mesma que ela já estava curada. Tem muita gente que não está desfrutando do milagre, porque os seus pensamentos e as suas palavras, elas estão em discordância com Deus e com a Bíblia. Olha o que diz Provérbios 4, verso 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Não é só uma orientação, é uma repreensão. Você pode dizer amém? Fique longe da sua boca qualquer palavra que esteja em dissonância com quem Deus é e com o que a sua palavra declara para nós. Tem muita gente vivendo uma vida miserável porque a sua boca fica profetizando coisas miseráveis. Tem muita gente vivendo a ausência de graça porque a sua boca fica profetizando desgraça. Tem muita gente vivendo problemas em várias áreas da vida porque a sua boca fica declarando problemas. Sabe um vício de linguagem? Quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim: pastor, estou na luta. Vai ficar na luta, porque ela está declarando isso. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim: nossa, mas é tudo difícil. Vai ficar difícil, porque ela já está declarando isso. Entenda, nessa noite, nós temos na nossa boca o poder de mudar a nossa realidade, a partir daquilo que nós dizemos, a partir daquilo que a palavra de Deus declara, a partir daquilo que nós colocamos na nossa mente. Tem pessoas que dizem: eu não posso, mas a palavra de Deus diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que fica dizendo: eu não tenho forças, mas a Bíblia diz: seja forte e corajoso, e ela também diz que quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Tem gente que fica dizendo: é impossível, mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível, porque tudo é possível ao que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Mais importante de como você está sentindo é que você alinhe o pensamento com a palavra e que você declare a verdade da palavra, porque essa palavra é viva e eficaz. O apóstolo Paulo afirma que nós devemos renovar a nossa mente. Ele também afirma na carta aos Coríntios que nós já temos a mente de Cristo. E ele também declara na carta aos Filipenses que se nós vamos pensar alguma coisa, nós precisamos pensar em tudo que seja verdadeiro, tudo que seja nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, é nessas coisas que nós precisamos pensar. Alinhar o nosso pensamento com as coisas do alto, alinhar o nosso pensamento com a palavra de Deus. Provérbios 18, verso 20 e 21. Uma vez que a gente alinha o nosso pensamento, agora a gente alinha a nossa boca. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Alinhe a sua mente, alinhe as suas palavras, alinhe a sua fé. Provoque o seu milagre. A nossa boca é fonte de profecias autorrealizáveis. Por isso nós precisamos pensar e dizer o que nós cremos a partir de quem Cristo é e a partir do que a sua palavra nos promete. Se a gente tem que declarar alguma coisa, que a gente declare aquilo que a palavra diz, não aquilo que a nossa carne está dizendo. O texto diz que aquela mulher ouviu falar de Jesus. Certamente ela ouviu falar de quem Jesus era, o Filho de Deus. Certamente ela ouviu falar dos milagres que Jesus já tinha realizado. E isso gerou fé no seu coração. Isso gerou esperança na sua cura. Isso gerou iniciativa para romper as barreiras. Isso gerou os pensamentos e as palavras que anunciavam o seu milagre antes mesmo dele acontecer.
Ei, você está vindo aqui toda quinta, todo domingo, reunião de oração, semana de oração. Você está ouvindo falar de Jesus. Você está ouvindo falar da sua palavra. Deixa isso gerar fé no seu coração. Deixa isso gerar fé no seu coração. Uma fé que provoca a sua esperança. Uma fé que provoca você a ter iniciativa de avançar, de buscar a sua cura, de buscar o seu milagre. Deixa essa fé em Cristo gerar em você uma mudança de mente, uma mudança de vocabulário, para que você possa começar a anunciar o seu milagre antes mesmo que ele aconteça, antes mesmo que ele exista. A história da mulher do fluxo de sangue nos inspira a ter uma fé inabalável diante das adversidades. Através desse relato bíblico nós aprendemos que mesmo em frente aos desafios aparentemente impossíveis, nós podemos confiar em Jesus e agir com coragem. A cura que Cristo tem para nós vai além do físico. Ela transforma as nossas vidas por completo. É isso que Ele tem para nós. Vai muito além do físico. Vai muito além da necessidade material. Vai muito além de uma solução de um problema, talvez conjugal, profissional, financeiro. Vai muito além. A cura que Cristo tem para nós vai muito além. Que nós possamos buscar essa mesma fé, perseverar nas provações e compartilhar o nosso testemunho, para também edificar a fé de outras pessoas. Você pode dizer amém por isso? Que assim como essa mulher, nós possamos encontrar em Jesus uma vida plena e uma vida abundante. Se coloque de pé, quero orar por você. Talvez você chegou aqui com a sua fé abalada. Talvez você chegou aqui sem fé. Talvez você chegou aqui já dizendo, pensando e falando que está pronto para desistir. Mas hoje o Senhor está te dizendo: eu continuo sendo Deus. Eu continuo realizando milagres. Eu continuo respondendo orações. E eu posso mudar a sua história. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Talvez com a nossa fé fragmentada, talvez com a nossa fé abalada, mas nós estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, gerando fé em nosso coração. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pela ação do Teu Espírito Santo, fortalece a fé dos meus irmãos e das minhas irmãs, que eles possam nessa noite ter a sua fé acrescentada, crendo em quem Jesus é. Que a partir da sua fé, seu coração possa ser nutrido em esperança, uma esperança que não decepciona, uma esperança que não está sendo depositada em pessoas, uma esperança que não está sendo depositada em nada deste mundo, em nada que é perecível, em nada que é passageiro, mas uma esperança que é depositada naquele que vive e reina para sempre. Que essa fé possa provocar no coração do meu irmão, da minha irmã, uma iniciativa de se colocar em movimento, em buscar a Jesus, em buscar a Cristo, em oração, em jejum, em leitura da palavra, em uma campanha. Não deixe que esse irmão ou irmã permaneça estagnado, parado, que ele possa ser proativo, que ele possa, mesmo que Jesus esteja indo na direção contrária, avançar por trás de Cristo, estender sua mão e tocar na orla das suas vestes, provocar o seu milagre. Ajuda esse irmão a romper as barreiras necessárias para que ele possa chegar até o trono da graça, encontrar ajuda nos momentos de necessidade. Que no nome de Jesus, que esse meu irmão e minha irmã possam ter a sua mente renovada, seu espírito renovado, que os seus pensamentos estejam alinhados com os pensamentos de Deus, e que as suas palavras estejam alinhadas com aquilo que a tua palavra declara, e assim a sua boca possa ser usada para gerar vida, para gerar
cura, para profetizar o milagre, ainda que ele não exista, que através da sua palavra eles possam, Deus, profetizar a bênção, a cura, a transformação, a mudança, o milagre que eles esperam. E eu creio na tua palavra que a partir da nossa fé o Senhor também opera de maneira poderosa e muda a nossa vida para a glória do teu nome. Aquele que crê diz amém e aplauda o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas hoje, pela fé, quer ter a iniciativa de começar a orar por uma causa, por uma necessidade, por um milagre ou por uma pessoa, levante sua mão, nós vamos levar um empréstimo para você. Deixa a sua fé entrar em ação, querido. Deixa a sua fé entrar em ação. Ah, pastor, mas eu já orei há algum tempo atrás e eu não tive resposta. Não perca a esperança. Essa mulher enfrentou 12 longos anos, mas ela alcançou o seu milagre. Eu e minha esposa oramos durante 5 anos pela venda de um imóvel. 5 anos nós vendemos. A Kelly orou muito tempo, um ano pela venda de um imóvel em Cuiabá. De repente vendeu. É assim. A ação do nosso Deus é de repente, mas Ele é um de repente que responde à nossa fé e à nossa esperança. Quero convidar o irmão Vicente aqui em cima para poder orar nessa noite pelos nossos pedidos no nome de Jesus. Se você quer um empréstimo, mantenha sua mão levantada. Você que está numa campanha, pegue seu empréstimo. Nós vamos orar, nós vamos interceder nessa noite no nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Aqueles que puderem, irmãos, fica na liberdade. Se quiser dobrar o joelho, fica na liberdade, amém? A palavra do Senhor diz que operando Deus, quem impedirá? Fale com o Senhor agora nesse momento. Eleva os olhos ao monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Apresenta o Senhor, qual que é a tua causa? O que você precisa? Com fé, um ato de fé, amém, irmãos? Apresenta ao Senhor, soberano Deus, em nome de Jesus. Aqui está teu povo, Senhor, apresentando a Ti os pedidos de orações. Pai, aqui tem pedido de oração de libertação, aqui tem pedido de cura, de restauração pela família. Senhor, o Senhor sabe cada pedido aqui, antes mesmo dele apresentar ao Senhor, o Senhor já conhece, Pai. Vai de encontro a cada necessidade de pedido de oração aqui, Pai. É portas abertas de trabalho, Pai. É portas abertas de trabalho, Senhor. Eu vi uma reportagem essa semana que Lucas do Rio Verde tinha 130 vagas ofertadas de trabalho, Pai. Pai, em nome de Jesus, abre as portas para o teu povo de trabalho, Senhor. Vai abençoando o teu povo com graça, com sabedoria, Pai, para assumir o seu posto do lugar, um emprego de honra nessa cidade, em nome de Jesus. Abençoe o teu povo, capacita ele, Senhor. Abençoe a empresa de Lucas do Rio Verde, Senhor. Abençoe o comércio. Move as águas, Senhor. Dá sabedoria para os empresários administrarem, investirem na cidade, para que possa capacitar os seus trabalhadores, os seus funcionários, para que eles possam ter uma renda melhor também, Senhor. Em nome de Jesus, vai abençoando as empresas e a cidade de Lucas do Rio Verde.
terra conhecida como terra de oportunidade, terra de prosperidade. Pai, vai abençoando, vai derramando graça, é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos também, Senhor, pedidos aqui de enfermidades. Quantas pessoas enfermas, Senhor. Nós cremos no Jeová Rafa Jireh, o Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que transforma, Pai. Vai de encontro com essa enfermidade, toca no alto da cabeça, as plantas dos pés, e vai renovando, vai restaurando a saúde. Bate em retirada toda enfermidade na autoridade que é no nome de Jesus. Aquela mulher com ato de fé, se eu apenas tocar na orla do Senhor, eu serei curada. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro com essa restauração, vai de encontro com essa enfermidade e bate em retirada essa enfermidade no nome de Jesus. É que nós declaramos nessa noite, Pai, a restauração, a transformação dessa pessoa que está necessitando de uma cura, de uma transformação, na autoridade que há no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos agora, Pai, as famílias. Quantos levantes nas famílias, Pai, estão tendo investida de Satanás, que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho uma boa palavra para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus Cristo veio para desfazer toda a obra de Satanás. Cate retirada toda investida de Satanás sobre as famílias, Pai, em nome de Jesus. Abençoe as famílias, Pai, do teu povo. Dá sabedoria para o sacerdote, dá sabedoria para a mulher, Pai. A mulher sabe que edifica a tua casa, para dar administração aos seus filhos, para administrar tudo aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Abençoe as famílias da cidade de Lucas do Rio Verde. Dá graça e sabedoria, Senhor. Que as bênçãos do Senhor pairem sobre as famílias, porque uma família forte e restaurada, ela vem avançar, ela vem se transformar, ela vem curar, ela vem transformar outras famílias, Pai. Abençoe em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos com um ato de fé o nosso pedido de oração. E cremos, Pai, na vitória no nome de Jesus, porque a tua palavra nos garante: clama a mim que eu te responderei, coisas grandes do que não sabe. Nós declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Declare isso. Quantos creem nessa palavra? Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Tome posse, deixa o Senhor edificar a sua fé. Uma fé esperançosa, uma fé que te coloca em movimento, uma fé que continua crendo que Cristo Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos, a ponto de você alinhar a sua mente com as suas palavras, provocando o seu milagre no nome de Jesus. Amém?